Vocês estão bem? Qual que é o problema com as cadeiras da frente? É frio, é caatinga, é fiura demais? Só para eu saber mesmo, porque da terceira para trás, tá todo mundo lá, pai. O que está acontecendo com vocês, meus irmãos? Boa noite. Boa noite. Tá até... meu príncipe. Príncipe Ouro Negro, lindo. Igão. Seja bem-vindo. Meus irmãos, nós estamos numa série de palavras novas. E o nome dessa série é Aqueles Crentes. Fala comigo, Aqueles Crentes. Aqueles Crentes. Você conhece aqueles crentes? Sim ou não? Queria convidar vocês todos a ficarem de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Se você veio aqui para cultuar o Senhor, se você veio aqui para ter reverência à presença dEle, amém? Quem está com o bebê pode ficar, quem está fazendo mamadeira, viu, irmão? Fique em paz, não precisa correr, não. Você está liberada. Glória a Deus. Amém. Eu não sei qual o motivo que te trouxe aqui, eu não sei por que você está aqui, mas eu queria dizer que você tem total liberdade para ir para sua casa, independente da escala que você está, amém? Se você está numa escala, se você não está, meu irmão, em nome de Jesus, se você não quer estar aqui nesse lugar, meu amigo, Deus te abençoe e te guarde, não tem perreps, amém? Mas se você veio, você decidiu ficar, existe algo maravilhoso que acontece no culto, que é a gente adorar a presença do Pai, a presença do Senhor que está aqui no nosso meio, independente de eu senti-lo ou não. A Mayara falou aqui sobre Moisés no deserto e eu, cara, é massa, porque hoje eu passei o dia pensando nisso. Falei, cara, teve um povo que ficou 40 anos no deserto, literalmente, sofrendo, reclamando, tudo dando errado, tudo ruim, nada presta, nada funciona, nada que eu quero eu tenho, tudo é uma porcaria, é o deserto. É uma desgraça. Eles sentem falta de cebola, de alho, meu Deus do céu. Eu sinto falta de muita coisa, mas de cebola, eu gosto de cebola, não tem problema nenhum. Mas aquele povo conseguia achar até, nossa, que maravilha, era a cebola do Egito. Enquanto esse povo passou 40 anos no deserto, teve um cara que passou 40 anos no mesmo deserto, só que no paraíso. O deserto de Moisés era diferente do deserto do povo? Era? Ele tinha a área VIP do deserto, porque ele era Moisés? Ele tinha um ar-condicionado especial no deserto, porque ele era Moisés? Não. Mas ele tinha a presença que o povo não tinha. E ele reverenciava aquela presença que o povo não reverenciava. Ele conseguia entrar no lugar que o povo tinha medo de entrar. E deixa eu te falar, às vezes você está aqui, você está, meu irmão, passando por um deserto. Oh, glória a Deus, seja bem-vindo. Essa é a vida, é a vida do crente. Essa é, meu irmão, é a realidade que a gente passa. Só que a diferença do deserto não é o momento nem a circunstância, mas é quem está ali com você naquele momento. Às vezes teu irmão que está do teu lado está, para cima, super feliz, mas você não sabe, está tudo dando errado na vida dele. Tudo que ele queria não está acontecendo, mas ele entende que ele tem a presença. Agora eu quero saber quem é você enquanto você está no deserto. Moisés não precisou entrar na terra prometida para ele viver a terra prometida. Ele ficou 40 anos ali vivendo a presença do Senhor. Ele viu a face de Deus, ele conversava com Deus. Enquanto o povo estava achando que quando chegasse lá na terra prometida, em Canaã, vai ser uma maravilha. Por quê? Porque a gente vai comer o que a gente nunca comeu, a gente vai ter 30 casas, vai ter terreno, vai ter não sei o quê, vai ter documento, vai ter. E quando eles olharam lá, eles ficaram com medo. Falaram, não, é melhor ficar aqui mesmo. Mas tinha aquele cara que, meu irmão, vira e mexe, ele subia em cima da montanha, ficava lá uns 7 dias, 40 dias, e pouco importa se tem cebola, se não tem cebola, eu tenho a presença do Pai. Eu não sei qual é o teu deserto, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se você está feliz, se você está triste, se tudo deu certo ou se tudo deu errado. Mas aquele mesmo Deus que estava em cima da montanha com Moisés, aquele mesmo Deus que falou, constrói uma tenda que eu quero habitar no meio do povo, esse Deus está aqui hoje. E se você entende isso de verdade, eu quero que você feche seus olhos, abaixe tua cabeça, que você aí no teu lugar, você pudesse falar com o Senhor, que você aí no teu lugar, você pudesse discernir
que tipo de momento você está passando na tua vida. Se você entende que o Senhor está presente, se você entende que o deserto não é um lugar para te matar, nunca foi, é um lugar para você celebrar a presença de Deus. Se você entende que o deserto é o lugar onde Deus te isola de tudo que te rouba, te distrai, para que você possa viver e experimentar dele 100%. Ou se você simplesmente olha para as dificuldades e para aquilo que você não tem, e que Deus não te dá aquilo que você pede. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai, porque nós não queremos ser aqueles crentes, aqueles que parecem, aqueles que falam, aqueles que se vestem, mas nunca experimentaram da tua presença. Senhor, nos livra de viver perto da tua presença, mas sem experimentar ela. Senhor, nos livra de viver os jargões, de parecer ser algo que a gente nunca experimentou. Senhor, que todos os dias das nossas vidas, Pai, a gente possa gastar em te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que a gente possa celebrar a tua presença, Pai, independente do cansaço, independente, Deus, das angústias, independente das lutas, a gente possa saber que o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, toda a arena diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Se você puder aplaudir o Senhor aí do seu lugar. O vídeo está ok? Então solta o vídeo. Crentes, e hoje nós vamos descobrir quem é o crente infiltrado. O desafio aqui é muito simples, 9 participantes e um deles é um crente infiltrado. E para essa missão e descobrir quem é o crente infiltrado, eu estou aqui com os meus amigos hoje. Ximenes, fala um oi pra galera aí, Ximenes. Opa, vamos pra cima. Bruno Cabral Areneiro. É isso, próximo. E ele, Cauê. O melhor da igreja. Agora eu quero que vocês conheçam os nossos participantes. Pode entrar os nossos novos participantes. Uma coisa que todo crente sabe e marcou a história dele é o dia e o momento da sua conversão. Eu quero que vocês falem um pouco pra gente como foi o momento da conversão de vocês, quando vocês conheceram Jesus. O meu foi até engraçado porque não era pra eu ser convertido em sim a minha mãe. E eu fui convidado no dia, e no dia eu entrei e a primeira pergunta que me fizeram foi se eu aceitava Jesus. E eu, pela minha mãe, respondi que sim, né? Pela família, todo mundo aqui. E, cara, foi nesse dia, e nesse dia eu senti realmente tocado. E a partir desse dia, eu não esqueço, 11 de janeiro, eu fui tocado e fui convertido. De quanto? De 8 anos atrás. Entendi. 8 anos atrás é quanto? Tá, mas me fala o seguinte, qual foi o ambiente, o local, qual foi a situação? Você foi muito superficial, fala aí pra gente entender. Especial não, na verdade é tudo aquilo que eu senti que eu falei. Isso foi numa casa da minha mãe, onde ela tinha combinado de família um encontro. Então era uma um conversão de culto família. na casa da sua mãe. O pastor foi na casa da minha mãe. Sim. Era uma conversão de família? Era uma conversão de família. A sua mãe já era convertida? A minha mãe não era convertida. E aí ele falou, posso ir na sua casa te converter? Ela, cara, na só verdade depois do era o almoço. Então vamos... Pastor, tu quer aceitar Jesus? Já tô aqui, né? Eu tenho uma irmã que é cadeirante e a minha mãe tentou em todas as religiões, quase que um milagre. E foi nessa conversão que ela acreditou de fato que ela ia conseguir um caminho pra ter uma luz de fato nisso. Certo, e aí como é que foi esse momento? Ela convidou um pastor? Porque ela acreditou convidou que um pastor que era amigo de família e quando eu cheguei na casa dela, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas eu entrei em casa, não deu 10 segundos, me perguntaram se eu aceitava e eu fui muito surpreendido, porque eu não fui ali fazer isso. Há 5 anos atrás eu me encontrava no meu quarto, tava Pandemia. passando... Não, ainda não tava na época da pandemia. No início do 2021? ano, janeiro, 2021? ainda não tínhamos pandemia. Ué, mas foi 2020, não foi? Mas é porque 2020 a pandemia já tava... Mas tava começando, ainda tava tudo aberto. Não tá batendo, Mas não. tava passando por um processo muito grande na minha casa, com depressão, crise de ansiedade. Até que um dia uma menina, a líder lá na Sara, ela me encontrou e a gente conversou, ela me chamou, me convidou para uma célula e eu fui, beleza. Aí eu decidi, fui pro meu revisão de vidas, foi o momento E lá a onde... mulher pode liderar homem de boa. Lá pode. Isso é polêmica, cuidado, viu? Eu comecei a ir pra igreja porque eu era uma pessoa muito depressiva. Eu lembro que a minha líder, que era na época, né? Ela tinha me encontrado na rua. Aí nesse dia eu tinha decidido que eu ia me matar, né? Uau. Aí... Uau! Come on, Jesus, come on. Eu ia me matar. Come on, quem vem? Quem? Come on. Yeah! Aí
porque ela me começou a ir pro revisão. Eu tive muitas experiências no revisão, né? E foi tipo muito assim, a bom. gente encontrou na rua, tu tá pensando em fazer besteira com a vida e vamos pro revisão e aí? Não, ela me Foi pro levou revisão. antes pro Arena. Tive várias experiências, mas eu tive uma experiência realmente, assim, que eu considero muito genuína e verdadeira. Foi na sede, foi onde eu fui batizada, né? Eu acho que foi onde eu realmente encontrei Jesus. Na verdade, eu nasci num lar cristão, mas não era na Sara, nossa terra ainda. Minha mãe é evangélica, né? Desde antes de eu nascer, ela já era evangélica. Tua mãe já tava lá antes de tu nascer. Mano, ele ficou sem responder. E aí o que acontece? Meu pai, ele é católico. Eu não ia nem pra igreja evangélica com minha mãe, nem pra igreja católica com meu pai. Aí eu fui pra uma igreja que se chama Igreja Nova Aliança. Fiquei lá um tempo, sempre tive muito apreço pela música. E aí acabou que depois, quando veio a pandemia, não tinha mais a van que levava a gente pra essa igreja na Samambaia. Eu moro no Riacho 2. E aí eu me desconverti de novo, fui tocar em boteco. Isso é crente, porque E aí- converte e desconverte. O momento que eu percebi que eu realmente me converti foi quando eu, depois de ter saído novamente da igreja, voltei e eu senti um toque muito forte do Espírito Santo no meu quarto. Esse foi o momento que eu me converti verdadeiramente. A gente tem um testemunho muito forte aqui do irmão, mas a gente precisa voltar. Ó, Eu voto de isso Arquimedes. aqui é muito certo, gente. Assim, Todos foram pro revisão. ou Menos uma pessoa. menos uma pessoa. Menos o Leandro. Nosso primeiro amigo lá também não foi nenhum momento de revisão. Ele falou da convenção de família. Tá. Hoje, qual é a igreja que você congrega? Hoje, Sara Nossa Terra. Eu tô entre três aqui. Eu tô entre dois. O amigo aqui, eu acho que até agora tá indo pra festa. Em momento... Eu acho que ele veio de uma. Tá no bolso. Pra você que tá assistindo a gente aí, ó. Pra você que tá assistindo a gente, o nosso amigo Daniel aqui chegou aqui de manhã e a gente perguntou pra ele o que ele comeu de café da manhã. Ele falou arroz. Arroz com pão. Quem come arroz de manhã, alguma coisa certa não tava fazendo na noite passada. Isso é a verdade. Né? Onde eu moro, você é larica. Aumentei mais uma pessoa no meu Vou começar primeiro aqui então. Vai. Leandro, você é top. Você é gente boa. O problema não é você, sou eu. Tá terminando o relacionamento, cara. Pega aí. Mas a tua história, velho, ficou muito confusa. Vamos voltar logo? Tentamos te ajudar, você não quis. Tentamos te ajudar. Eu vou dar meu voto pro Leandro. Eu Leandro, voto no Leandro. Uma salva de palmas pro Leandro aí. Leandro, você pode... Por favor, se Deus retirar. abençoe. Leandro, tem iogurte lá na cozinha. Quiser arrochar? Mano, ele é o único que tá com a roupa de crente. Se ele for crente mesmo. Galera, é isso, né? Será que você sabe quem é o crente infiltrado? Nós vamos ficando por aqui e eu tenho certeza que até o final dessa jornada nós vamos descobrir quem é o verdadeiro crente. Tamo junto, Arena! Vamos! E aí, quem que é o infiltrado? Quem que é o desconvertido? Ó, o mistério. E aí, como é que é o esquema? Vamos descobrir então. Abre lá sua Bíblia lá em Mateus. Vamos descobrir agora. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7, lá no verso 21. Eu já começo que até o pastor não trouxe a Bíblia hoje. Aí tá complicado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Hoje a gente tem um grande problema. A gente vai ter um dilema aqui, meu irmão. A gente vai ter que descobrir quem são os infiltrados. Quem são aqueles aqueles irmãos abençoados. Aqueles que parecem ser, mas não é. Vocês conhecem algum irmão assim? Não aponte, não olhe, não julgue, não é esse momento. Fique quietinho. Mas são justamente aquelas pessoas que elas sabem os jargões crenteis, elas sabem como é que se veste como um crente, elas sabem falar como um crente, mas deixa eu te perguntar, você não é o irmão escondido, mas você, se você sair daqui da igreja e não contar para as pessoas que você é cristão, elas saberiam que você é cristão?
pela sua forma de agir, pela sua vida? Ou você também é um infiltrado? Ou você também é alguém que, quando está aqui, você fala como crente, você anda como crente, mas fora daqui, se você não falar para alguém que você é crente, ninguém nem imaginar. Teus irmãos que se falasse que é crente, falam, rapaz, aquele? Sabia não. Converteu agora? Porque eu estava com ele ontem e era diferente. Vocês estão conseguindo entender? Primeiro ponto, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A vida com Deus não é a vida de falar, não é a vida só de declarar coisas bonitas. A gente não vive uma vida onde eu aprendo a citar versículos da Bíblia, onde eu aprendo a fazer coisas que alguém que anda com Cristo faz. Mas eu ser verdadeiramente transformado por Ele. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente eu fazer coisas, não é simplesmente eu estar numa escala, não é simplesmente eu servir no culto, ou sei lá, eu sou um líder de célula, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho maravilhoso que aqui nessa passagem mais para frente, o Senhor continua falando, ó, vocês dizem que vocês expulsaram demônios em meu nome, que vocês curaram enfermos em meu nome, que vocês fizeram muitas coisas em meu nome, mas apartai-vos de mim, pois não os conheço. Tá bem? Glória a Deus. Foca aqui. O Mazinho resolve lá. Então, onde é que eu estava? Nem todo aquele que me disse, o Senhor. Então, não é sobre falar, não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre as pessoas saberem que existe algo diferente de você. Não é simplesmente falar que você é cristão, mas alguém olhar para você e falar, cara, você é diferente. Existe alguma coisa em você que é diferente das outras pessoas. E nem é porque você é bonito, porque, vamos ser sinceros, tem uns irmãos que... Quando a Bíblia fala sobre Jesus, né, que ele era desprovido de beleza. Não havia beleza nenhuma. Olha só, velho. Vou nem falar nada, Sérgio. Mas é sobre as pessoas olharem para você e ver que você é diferente. Não simplesmente pela roupa que você usa. Agora é até mais complicado, né? Porque as roupas... Antes a gente identificava, né, da roupa, sabe? Ó, aí é irmão. Aí é crente. Estava dando canto nos outros, mas pela roupa você dizia que era crente. Quando você ia investigar direitinho, era alguém infiltrado. Era alguém que estava ali no meio do povo, mas não era povo. Era alguém que sabe falar a linguagem do povo, mas não é povo. É alguém que sabe até fazer os milagres, mas não é povo. A gente estava falando na célula ontem, foi o Joãozinho, que falou, ele falou, cara, é complicado, porque eu conheço pessoas que, meu irmão, a vida do cara é toda errada. O cara não vale nada. É um vagabundo. Mas quando o cara abre a boca para pregar, é maravilhoso. O cara fala e as coisas acontecem, milagre e tal, mas é um nó cego. Eu falei, pô, amém, glória a Deus, porque, meu amigo, no final das contas, Mateus já nos explica o que vai acontecer. Deus não vai, e aí o pessoal entra naquela, Deus usa até a mula, e é verdade, velho. Deus usa a mula, Deus usa o vagabundo, Deus usa todo mundo, Deus usa até eu, usa até o Serginho, tanta gente estranha. Só que depois de ter usado, a mula vira mula. A mula não vai chegar no reino dos céus e falar, Senhor, entra aqui, mula, amada da minha alma. Não. Ela simplesmente foi usada. E aquilo que ela tanto esperava, aquilo que quem não conhece o Senhor tanto quer, que é às vezes o reconhecimento, o aplauso, é ser a pessoa reconhecida por aquilo que faz, ele já recebeu aqui na terra. Ele não precisa conhecer o Pai. Então, nosso maior desafio não é simplesmente falar e andar, mudar a nossa forma de agir. Isso é uma consequência, amém? De quando a gente caminha com o Senhor, mas é a gente verdadeiramente conhecê-lo e obedecê-lo. Tiago não precisa nem abrir, vamos ser rápido aqui. Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Sabe o que é maravilhoso? A gente vive em um tempo, em uma geração, em que eu estava ouvindo um podcast esses dias, e eles comentando sobre isso, que geralmente a gente escuta a galera mais velha falar, porque agora é a geração Nutella, vocês não sei o quê, na minha época era assim, na nossa época fazia, acontecia, vocês não aguentam nada, é tudo bababá, e não sei o quê. Fala, só que acontece que a gente vive em uma geração onde as pessoas, os jovens, eles não aceitam hipocrisia. Eles não aceitam um discurso de alguém que prega algo e vive completamente diferente. Nós vivemos em um tempo onde os jovens, eles não conseguem olhar para alguém que não tem uma vida condizente com aquilo que ele prega. E eles não aceitam seguir alguém assim. Aí, quem veio de uma época anterior, meu amigo, pouco importa se o caba trai a esposa, se dá cano nos outros, o importa é que ele faz acontecer e ele está na posição e a gente segue. Uma geração, cara, que consegue expor as emoções e não engolir elas. E a gente trata isso como fraqueza. Porque uma geração anterior entendia que expor emoção é fraqueza. É melhor você engolir e viver uma depressão, uma crise de não sei lá o quê, do que você expor suas emoções. Vocês estão entendendo? E Tiago, ele está nos ensinando, Tiago reforça aquilo que Mateus nos ensina, aquilo que Cristo vai dizer naqueles dias. Meu irmão, não basta só você viver do discurso, você precisa obedecer, você precisa viver conforme aquilo que você prega. E uma coisa é certa, tudo aquilo que você prega, você vai ser pregado por isso. Tudo aquilo que você está declarando, vai chegar a tua hora de comer desse mesmo angu aí que você está oferecendo para os outros, amém? Ixi, então não vou pregar mais nada. Não, meu irmão, pregue bastante, para Deus te colocar à prova, amém? Segundo ponto, a aparência engana, mas o fruto revela. Mateus 23, 27 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Deixa eu te falar uma coisa, você pode enganar teu líder, você pode enganar tua esposa, você pode enganar teu marido, você pode enganar teus pais, você pode enganar teus filhos, você pode enganar qualquer pessoa que você imaginar. Mas os seus frutos, eles vão revelar a tua essência. Quantos lembram aquela passagem da figueira? Que Jesus vai passar por uma figueira, está cheio de folha, vocês lembram? Deixa eu ver, quem é os irmãos que lembram, deixa eu ver. Vocês lembram? O que acontece ali? Maravilha. Que época era aquela? Eu acho que estava no inverno. A Bíblia é clara quando fala que não era época de figos. E a figueira, a figueira daquela região, qual era a característica que ela estava frutificando? As folhas. Então você tem uma figueira numa época que não é de ter figo, nem era para ela ter folha, não era para ela ter nada. Se ela tivesse, meu irmão, sem nenhuma folha seca lá, não ia dar B.O. nenhum para ela. Mas o que é que acontece? Ela estava querendo aparentar ter algo que ela não tinha. Ela queria viver algo fora completamente do tempo que ela estava vivendo. Ela queria aparentar ser algo que ela não era. Qual foi o grande pecado dela? Ela, rapaz, mas Jesus é ruim só porque a bichinha não tinha figo. O problema não era não ter figo, era querer parecer que tinha, quando ela não tinha nada. Então, se você está numa época, meu irmão, de sequidão, numa época onde você não tem frutos, fique em paz. Vai chegar a época de frutificar, vai chegar teu tempo. O grande problema é a gente querer mostrar algo que nós não temos. E quando chegar a época da frutificação, os seus frutos vão revelar quem você verdadeiramente é. E quais são os frutos? Quais são os frutos que revelam que verdadeiramente você é um cristão? Que você não é somente um crente, mais um religioso, mais alguém que segue normas, ritos, mas que não foi transformado. Qual é o fruto de um cristão? Os frutos do Espírito, mansidão, glória a Deus, o que mais?
Amor, disciplina, amabilidade, confiabilidade. E como é que você vê isso na vida de alguém? Hã? A maneira como ele trata o próximo? Glória a Deus, o que mais? Cri, 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 cri. Quem que é casado? Deixa eu te ver. Oh, aleluia. Oh, um irmão ali feliz, glória a Deus. Tem uns que vão, tem uns que estão no processo ainda. Não é o momento de mostrar os frutos, eu entendo. Eu entendo. Guarda as folhas. Vai dar certo, fique em paz. Quando é que você vê que teu marido realmente é convertido, mulher? Marido, quando é que você vê que a tua esposa realmente é convertida? Filho, quando é que você vê que teu pai realmente é convertido? Pai, mãe, quando é que você vê que teu filho realmente é convertido? Não é aqui. Não é na célula. Não é na hora que está reunido com a galera da igreja. É justamente lá fora. Quais são os frutos que você tem produzido? Quais são os frutos que você tem gerado? Quando Jesus ele chega até você, o que você tem para oferecer para ele? Frutificação não tem a ver com tua vida financeira, não tem a ver com as bênçãos que Deus te dá, não tem a ver com, sei lá o que, os seus sonhos e projetos. Frutificação tem a ver com aquilo que você não come daquilo que você gera. Se a sua frutificação for você tocar aqui em cima, e a galera aplaude, fala que é massa, e você gostou, isso não é frutificação, quem está comendo é você. Agora, se aquilo que você gerou serviu para outro e não para você, meu irmão, então você está frutificando. Se aquilo que você comeu de Jesus serviu para alimentar alguém e não alimentar você, então você está frutificando. Se aquilo que sai de você gera vida na outra pessoa, gera vida em quem está perto de você, e você não se beneficia disso, então o que você gerou é fruto. Vocês estão entendendo? Amém? Terceiro ponto. Deus não busca atores, mas adoradores. João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meu irmão, não adianta ser fachada. Não adianta, deixa eu te falar, Deus não busca cantores, artistas, pregadores, pessoas que têm sucesso. Deus busca pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Posso ouvir amém? Vocês já viram quando a Bíblia fala sobre altares? Eu estava lendo, eu achei maravilhoso quando Elias ele levanta um altar que destrói os profetas de Baal e mais os profetas do poste ídolo e tal. Vocês conhecem essa passagem? Vocês conhecem esse momento? Glória a Deus, aleluia. Aí nós vemos um profeta, um homem de Deus, levantando um altar e a multidão vê aquilo. E uma multidão presencia aquilo e decide servir a Deus por causa do fogo que Deus manda. Uma multidão assiste. Mas também existe um altar que foi levantado só um pai e um filho. Que foi Abraão e Isaac. Ninguém assistiu, ninguém viu, nem os servos. Mas aquele cara estava levantando um altar para o Senhor, e o Senhor viu, e o Senhor aceitou aquilo que ele estava fazendo. Ser aceito por Deus não tem a ver com a quantidade de pessoas que veem isso. Não tem a ver com o resultado que isso gera para a sua vida. Tem a ver se eu estou obedecendo Ele ou não. Vocês estão entendendo? Amém? Quarto e último ponto. A prova da fé acontece no dia a dia. Abre aí para mim, ainda Mateus 7, a partir do 24.
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Só até aí. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa fé, ela não é provada nos dias de celebração. A nossa fé, ela é provada no dia a dia. Quando nós aprendemos sobre essa parábola dessas duas casas, esses dois construtores, o que é maravilhoso é que os dois passaram pelas mesmas dificuldades. A tempestade foi a mesma para os dois. O tempo ruim foi o mesmo para os dois. E o terreno era o mesmo. Não é que um construiu na beirada da praia e o outro foi lá para Stone Mountain, construiu uma casa lá em cima. Não. Mas é que um cavou até encontrar a rocha. Até ele saber que ali ele podia fincar uma estaca. Até onde ele sabia que era seguro. E às vezes a gente aceita viver num nível raso com Deus. A gente aceita viver a experiência de outro como se fosse a nossa com Deus. Só que isso não sustenta a sua vida. A gente está no desafio da leitura da palavra de Deus, do livro de Atos. Cara, Deus, a Bíblia fala que Cristo, ele é a verdade. E às vezes a gente quer mentir para a verdade. É a pior coisa que você faz. A gente ora, a gente chora, a gente fala assim, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver os teus ensinamentos. Mas a gente não tem coragem de sentar para ler a Bíblia. Então a melhor coisa que a gente pode falar para o Senhor é falar, Senhor, eu não quero te conhecer. Eu não quero ir mais fundo. Porque, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. Nós temos Bíblia em áudio, online, aplicativo, de papel, várias linguagens, todos os tipos, todas as formas, capa dura, capa mole, com adesivo, sem adesivo, de florzinha, de leão, de urso, de sei lá o que mais. Você não tem desculpa para não conhecer a palavra. A não ser que você não queira. Ah, Pedro, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, eu tenho não sei o quê, eu tenho problema na coluna, que sei lá, minha unha é encravada. Não sei, cara, qual é a desculpa que você quer dar? Mas só existe uma. Você não deseja ele profundamente. Alguém que já se apaixonou um dia? Apaixonadinho é bom, não é? Tá apaixonado. É ruim demais, você fica bobo. Você faz coisa que você não quer fazer, você paga dinheiro que você não pode pagar, você come até o que você não gosta para fazer média. É ou não é? Quando eu descobri que a Maria gostava de sushi, eu falei, Thalita, me leva para comer sushi. Que eu vou levar ela para comer sushi. Nunca comi sushi. Comi, gostei e viciei. Mas por quê? Paixão. Eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero meu amigo, eu quero ir mais profundo, eu quero... Aí quando a gente fala que quer conhecer o Senhor, e você se sacia em simplesmente ouvir um podcast, em simplesmente frequentar um culto, e aprender alguns louvores, mas você não conhece a palavra, você vai andar firmado no quê? Você vai obedecer o quê? Se você nem sabe o que tem que obedecer. Como é que você vai chegar naquele dia e você vai falar o quê para o Senhor? Ah, pediu o cara que está lá na floresta, não sei de onde. Você é essa pessoa? Não é. Tem alguém que não tem telefone? Um smartphone? 5G. Ó, maravilha. Não, né?
Então, meu amigo, você tem acesso à palavra. Pedro, eu não sei ler. Não tem problema, tem áudio. Não existe desculpa, cara, para você não conhecer o Senhor. A não ser que você não queira. E que você não pare de mentir para Ele, achando que vai enganá-lo. Eu falei um monte de coisa aqui e terminou. Alguém aqui depois vai ver se é verdade mesmo que eu estou falando. Você vem para o culto, você escuta, você recebe, você olha e, pô, legal, bacana. Ou não, achei uma porcaria. Mas, de qualquer forma, você depois vai ver se é verdade o que está sendo ensinado para você. Você se preocupa em examinar aquilo que você está comendo. Ou não, quando você vai no restaurante, você fecha o olho e bota aí que eu como. Não é assim, velho. Você dá uma olhada, você dá uma analisada, e se a cozinha for ruim, você, pô, deixa quieto. Tem caso de cliente que nem água a gente toma. Fala, não, tá de boa, tô de jejum de água. Minha religião não permite tomar água. Porque... Mas a gente recebe a palavra, a gente recebe esse alimento e a gente não vai ler depois. E como é que eu sei que ninguém vai ler? Porque ninguém nem sabe qual vai ser o versículo. Eu mesmo não vou lembrar, mas eu tenho anotado. E você? Não vai. Então a gente precisa parar de mentir para o Senhor. O Senhor não precisa de atores, o Senhor não precisa de grandes pregadores, o Senhor não precisa de nada, mas tem uma coisa que Ele busca: verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Lá no livro de João fala de um cara chamado Lázaro, aquele que ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus estava com Lázaro e as pessoas iam para ver Jesus e ver Lázaro. O cara que estava morto e desmorreu. Eu não sei vocês, eu ia querer ver esse cara. Alguém que já viu alguém que morreu e desmorreu? Ressuscitou? Por que era tão importante a presença de Lázaro? Porque Jesus falava sobre a ressurreição e os fariseus diziam que isso era impossível, que isso era heresia, que isso não acontecia. E estava o cara que, do lado dele que morreu e ressuscitou. E a Bíblia fala que os fariseus queriam matar Jesus e matar Lázaro. O cara já tinha morrido e ressuscitado, eles queriam matar ele de novo. Por quê? Porque ele esfregava na cara de todo mundo que Cristo era verdade. Ele não estava pregando simplesmente versículos. As pessoas olhavam para ele e viam que Cristo era verdade. As pessoas olhavam para a vida dele e queriam seguir a Cristo, porque ele um dia estava morto e ressuscitou. O grande problema é que tem muita gente morta, só que não está querendo ressuscitar. Por quê? Porque o dia que você o dia que você ressuscitar, vai ter muita gente querendo te matar. Porque a sua vida comprova que Cristo vive. Você pode ficar de pé no seu lugar? E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quantos de vocês estão aqui hoje. E às vezes você já está na igreja há um tempo, você já caminha com o Senhor há um tempo. Só que a sua vida ainda não denuncia que você foi transformado por Cristo. Que ninguém nunca percebeu que existe algo diferente em você. Que a sua vida, simples fato de Lázaro chegar no lugar, cara, era a testificação de que a palavra de Deus era real. Então eu não sei como que era a tua vida antes de conhecer o Senhor. E por mais que você tenha nascido num lar cristão, evangélico, remido, lavado pelo sangue de Jesus, meu irmão, você também precisa nascer de novo. Você precisa também sair da cova.
E sabe qual que é o trabalho da igreja? Não é te ressuscitar, quem te ressuscita é Cristo. A gente vai arrancando as ataduras. A gente vai tirando aquilo que te prendia. A gente vai tirando aquilo que te impedia de se locomover. Essa pessoa que está do teu lado, ela é responsável por ir arrancando essas ataduras. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, baixar tua cabeça. E que se, meu irmão, você entende que você começou achando que o infiltrado era o cara que estava sentado na outra cadeira. Mas você entendeu que a tua vida não testifica e não glorifica o nome do Senhor. Que por mais que você faça coisas para Deus, por mais que você tenha aprendido a falar como um crente, a andar como um crente, a sua vida não é diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Então começa a falar com o Senhor aí agora. Se você precisar pedir perdão, se você precisa se arrepender, se enquanto a gente foi falando, Deus foi te trazendo à memória situações onde o nome do Senhor não foi glorificado através da tua vida, onde Deus te colocou em lugares, onde Deus te colocou em situações para que você fosse a diferença e você fugiu desses lugares. Ou vezes que Deus te colocou em um lugar para você ser a diferença, mas você era igual a todo mundo que estava ali. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós exaltamos, Pai, o Teu nome. Senhor, nós queremos que as nossas vidas, Senhor, sejam para a Tua glória, Senhor. Que o nosso modo de viver, Senhor, possa testificar o Teu amor, possa testificar, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Senhor, que a gente possa ser conduzido pela Tua palavra, que nós possamos nos mover através, Senhor, da Tua direção, através da Tua palavra. Senhor, nós não queremos ser como aqueles crentes, Pai. Não queremos ser, Pai, alguém que parece ser, alguém que parece Te conhecer. Nós queremos Te conhecer verdadeiramente, Pai. Quero que você levante as tuas mãos, o mais alto que você puder. Que você repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, a minha vida está em Tuas mãos. Tu és o meu Senhor. Tu és o dono da minha vida. É o Senhor quem me direciona. É o Senhor quem cuida de mim. E eu quero Te conhecer na Sua plenitude. Eu quero me satisfazer na Tua presença, em quem o Senhor é. Eu quero resplandecer o Teu amor, a Tua glória, a Tua misericórdia. Que a minha casa possa ser impactada pela Tua presença que habita em mim. Que a minha escola, que o meu trabalho, que assim como Lázaro, as pessoas queiram olhar para mim
para ver quão bom o Senhor é. Eu não quero ser igual. Eu não sou todo mundo. Eu sou único. Eu sou teu filho. E eu quero viver como tal. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Adore o nome dele, glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Nós estamos num período de jejum maravilhoso. Se você conhece o irmão maconheiro, fala pra ele, véi, se tu quer sentir um negócio diferente, faz um jejum, só na água. Dá umas lombradas de vez em quando, não dá? Você fica levinho, tem hora que você para assim, você fica levinho, fica, pô, que massa. Não é, Lucão? Fala com quem entende. Nós estamos num período de jejum, de adoração, de consagração. E nós também estamos num período de leitura da palavra. Nós já vamos encerrar. Só que nós vamos ser breves. Amém? Glória a Deus, está todo mundo em jejum, então não tem que se preocupar com lanche, com pizza, com sanduíche, com nada. É se sentar e comer da palavra. Vamos se alimentar dele. Amém? Então a gente vai encerrar e a gente vai se reunir aqui para estar fazendo a nossa leitura. Como a gente não teve semana passada, Atos 1 a 7. 2 semanas para ler Atos 1 a 7. Você que não leu, que o Senhor tenha misericórdia de ti, mas nós também temos. Fique em paz. Senta aqui, se alimenta do que os irmãos leram. Vamos para cima. Amém? Nós estamos encerrados. Para quem não vai participar do nosso momento de leitura, até amanhã no nosso culto da família. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o teu rosto sobre ti. Vamos para cima! Jesus.